Boa noite, irmãos. Bom, nós iremos meditar em Efésios, capítulo 5, versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de repetir. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito comum, né? Final de ano, virada de ano, né? A gente fazer algumas reflexões sobre como foi o ano que se passou, né? O que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que fizemos ou deixamos de fazer. É comum, né? Eu acho que não é comum somente na vida dos crentes, mas também na vida das pessoas que não são crentes, dos incrédulos. Geralmente, todos, né, a maioria, né, não dá para dizer todos, mas a maioria faz uma reflexão de como foi o ano que se passou, em alguns aspectos de sua vida, né, para tentar melhorar no ano que está iniciando. E, irmãos, quando me deparei com esse texto e com alguns outros referentes a estar dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu percebi uma coisa. Recentemente, assim, tem um pouco de tempo, eu descobri que um dos significados do meu nome é nascido para brilhar. Esse é um dos significados. Eu descobri que são vários, né? Amarildo, nascido para brilhar. Eu descobri, meditando nesse texto, que o significado do meu nome deveria ser outro. Amarildo, nascido para reclamar. Nascido para murmurar. Foi isso que eu descobri. Porque quando a gente depara com textos como esse e observamos o quanto nós deixamos de agradecer e dar graças a Deus e reclamamos, né? Simplesmente reclamamos. Eu descobri que eu faço isso muito bem, com grande frequência, e parece que tem aumentado na minha vida. Espero que nesse ano seja diferente, que esse texto, essa passagem, ela realmente faça parte da minha vida e que seja um ano diferente, pelo menos nesse aspecto. Eu possa chegar em 2025 e olhar para trás e falar assim: reclamei menos, dei graças mais ao Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre dar graças a Deus aqui nesse texto, não somente aqui nesse versículo, mas no início também ele fala sobre isso. E ele fala como sendo um contraponto, né? Ao invés de você fazer algumas coisas, dê graças a Deus. E essas coisas a qual ele descreve aqui são coisas imorais, né? Como nós podemos ver aqui a partir do versículo 3. Diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Irmãos, nós que temos um Deus que nos abençoou, como o apóstolo Paulo descreve, no capítulo 1, versículo 3, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós devemos ter uma vida de gratidão. A forma que nós vivemos deve demonstrar gratidão a esse Deus pelo que Ele fez. E, irmãos, quando nós atentamos para as inúmeras bênçãos que Deus realizou nas nossas vidas, o que Ele tem feito por nós, não somente na nossa redenção, na nossa salvação, mas na criação, em suprindo todas as nossas necessidades físicas também, nós devemos estar sempre gratos a esse Deus. Nós podemos considerar que ser cristão, né, é o sinônimo de ser grato. Sinônimo.
Porque se somos cristãos, significa que fomos grandemente abençoados por esse Deus. Significa que fomos e somos grandemente abençoados por esse Deus. Então, a nossa vida deveria ser uma vida que reflete gratidão. Agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas que Ele nos dá. Então, quando o apóstolo Paulo e ele repete esse assunto, eu acho que sabendo da dificuldade realmente que aqueles irmãos tinham e nós temos também. A dificuldade de sermos gratos a Deus por todas as coisas. E quando ele fala aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, irmãos, é isso mesmo que significa. Sabe o que significa dando sempre graças? Dando sempre, sabe? O que significa no grego? Sempre. Constantemente. É isso que significa, sempre. Por tudo, sabe o que significa no grego? Por tudo. Estou sendo aqui culto, né? Por tudo. É isso que significa. Não é nada diferente disso. O apóstolo Paulo ele poderia ser mais realista, né? Ser mais realista, que eu falo assim, colocar algo mais compatível com a gente. Ele poderia dizer assim, olha, dando muitas vezes graças a Deus por quase tudo. Mas não é isso. Não há espaço para isso. Não é isso que ele diz. Ele está falando sempre. Dando sempre. Sempre graças a Deus por tudo. Não é por algumas coisas. Quase tudo. Pela maioria das coisas. É por tudo. E, irmãos, o que realmente frustra a gente é quando a gente olha para nós e olhamos para o apóstolo Paulo. Porque ele não está dizendo isso aqui da boca para fora. Como se, olha, façam isso, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não. O apóstolo Paulo sabia muito bem porque ele fazia isso. Ele dava graças a Deus por tudo. Porque ele sabia que as provações as quais Deus enviava era para o seu bem. Como nós podemos ver lá em Romanos, né, no capítulo 5, versículo 3, todas as provações que vêm a nós é para o nosso crescimento. Ele fala aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um homem o qual passou por diversas tribulações. Ele foi açoitado, foi preso, passou por dificuldades, por naufrágios, foi preso injustamente. E quando ele estava preso, o que ele estava fazendo? Ele estava louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele estava preso em Roma, estava carcerado em Roma, ele estava escrevendo sobre a alegria que ele tem em saber dos irmãos de Filipenses e exortando aqueles irmãos a estar sempre alegres, regozijai-vos, Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Esse mesmo apóstolo Paulo escreveu nessa mesma condição esse texto que nós estamos lendo, quando ele estava preso. Um homem que poderíamos dizer assim, puxa vida, o apóstolo Paulo ele foi o principal dos apóstolos aos gentios, enviado por Deus. Um homem que realmente foi fiel ao evangelho, sofreu por causa do evangelho. Esse homem não merecia uma aposentadoria? Está numa praia, num condomínio para aposentados, pregadores do evangelho, numa praia curtindo a beleza, ou no campo,
um Santo Antônio da vida, né? Uma cidade assim, curtindo uma aposentadoria. Não é isso que esses homens poderiam estar fazendo? Mas não, irmãos, este apóstolo, ele estava na cadeia fria por pregar o evangelho de Cristo. E nessa condição ele está falando assim, olha, em tudo dai graças. Sempre. Sempre dando graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Irmãos, isso só se torna possível na vida de um crente por causa do Espírito Santo de Deus. Porque como nós vemos aqui no versículo 18, né? Diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A consequência disso, enchei-vos do Espírito, é o versículo 19 e versículo 20. E versículo 21 também. Isso é a consequência. É necessário estar cheio do Espírito para nós podermos dar sempre graças a Deus por todas as coisas. Como o versículo 19 também fala, para nós estarmos sempre entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo. O que seria cheio? É o Espírito Santo tomar conta de todo o nosso ser e não a carne. Mas o Espírito, sermos movidos pelo Espírito. E, irmãos, levando isso em consideração, nós chegamos à conclusão de que quando murmuramos, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós não estamos dando lugar ao Espírito, mas à carne. A carne é que está comandando as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala essas palavras, dando sempre graças a Deus por tudo, com autoridade, porque ele sabia muito bem o quão grato ele deveria ser a Deus, o quão grato qualquer cristão deve ser a Deus, pelo que Deus fez. Quando nós chegamos, né, nesse texto, o apóstolo Paulo falando, mas por tudo mesmo, nós devemos dar graças a Deus por tudo, até quando o mal acontece com a gente, nós devemos dar graças a Deus. Devemos agradecer a Deus pelo mal que acontece conosco? Não. Não devemos dar graças a Deus por algo que Deus odeia. Nós não devemos dar graças a Deus pela consequência do pecado, pelo pecado que acontece nas nossas vidas. Isso não devemos dar graças a Deus por isso, porque Deus odeia o pecado. E nós deveríamos também odiar o pecado, como fala lá em Salmos 97, versículo 10, a parte inicial do versículo, diz assim, vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Nós não devemos agradecer a Deus pela consequência do pecado, pelo pecado que acontece, por essas coisas, não devemos dar graças a Deus. Por um crime que alguém comete contra um ente querido, ou qualquer coisa que seja consequência de um pecado, isso nós não devemos dar graças a Deus pelaquela coisa, pelo aquele mal. Mas devemos estar dando graças a Deus mesmo passando por situações assim. Não pelo mal, mas estando passando por essas situações, nós devemos dar graças a Deus. Porque essas situações fazem parte do tudo. Porque todas as coisas, irmãos, elas acontecem mediante permissão de Deus. O que aconteceu com Jó, por exemplo, foi permissão de Deus. Deus permitiu. E aquelas coisas aconteceram mediante a sua permissão. E por isso devemos sempre agradecer a Deus, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas. Que todas as coisas, elas acontecem mediante a sua vontade. Então, estando passando pelas tribulações, nós devemos dar graças a Deus, por mais difíceis que elas sejam, irmãos. Por mais difíceis que elas sejam. Eu acredito que é mais difícil
nós damos graças a Deus por coisas pequenas do que por tribulações grandes, por coisas grandes, por dificuldades grandes. Porque geralmente, quando vem grandes tribulações nas nossas vidas, nós paramos para refletir. Paramos para refletir e falar assim: poxa, acho que Deus está querendo trabalhar na minha vida. Acho que Deus está usando essas coisas para me ensinar algo. Então, geralmente, quando a tribulação é grande, a gente para refletir. Mas quando elas são pequenas, a gente simplesmente descarta a existência de Deus. A gente descarta, né? A gente tira Deus do contexto. Um grande exemplo disso, né, nós tivemos aí, eu não peguei, tá? Eu não passei por isso, mas eu imagino um monte de pessoas que passaram no trânsito, né? Tá no trânsito ali, aí vem um cara, né, que mais freia do que anda na sua frente e você já estressa ali com aquela pessoa. Ou, né, essa fase também passou, mas alguns estão passando aí, não sei, talvez a do Nicolas já passou, né, de alguns irmãos, mas alguns estão passando aquela fase de que, puxa vida, eu estou com um dia tão cheio amanhã e minha criança não deixou dormir. Não? Ou algo que sempre acontece, né? Deus me dá paciência. E parece que quanto mais a gente pede para Deus nos dar paciência, mais coisas vêm. Mais coisas aparecem. Para nos tirar a paciência. Quando a gente está cheio de coisas para resolver, mais coisas aparecem para nós. Então, irmãos, muitas das vezes, quando essas pequenas coisas acontecem nas nossas vidas, a gente esquece de dar graças a Deus por elas. E murmuramos, reclamamos. Devemos, irmãos, atentar para o que é vontade de Deus. Vontade de Deus é que devemos sempre dar graças por tudo, por todas as coisas a Ele. Para que a gente consiga fazer isso, irmãos, nós precisamos estar atentos para as coisas que Deus fez por nós, para o seu amor para conosco. Quando o apóstolo Paulo fala que dando sempre graças por tudo a nosso Deus, percebe que ele não para aqui? A nosso Deus. Poderia ter parado, né? Mas ele fala assim, a nosso Deus e Pai. Irmãos, quando nós somos provados, nós não somos provados por mero capricho de Deus. Ele não está com mero capricho querendo nos provar para que a gente... me deu vontade de testar ele, vou testar. Não. Ele faz isso para o nosso crescimento, para o nosso bem, para nos conformar à imagem do seu Filho. Para que nós nos tornamos servos obedientes, servos fiéis, fortes. É para isso que Deus nos prova. Então devemos considerar que quando estamos passando por isso é porque Ele nos ama. Porque Deus quer o nosso bem. Como Pai amoroso, Ele quer ver o nosso crescimento, assim, promover a nossa fidelidade, assim como fez com Jesus, né? Tem uma passagem lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, lá ele descreve a oração de Jesus Cristo, aquela oração que ele faz no Getsemane, né? Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Lá ele está descrevendo, né? Com muitas lágrimas, Jesus fazendo essa oração, e no versículo 8 ele fala assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Quando padecemos, estamos padecendo para que nós venhamos a crescer, a desenvolver. Nós devemos considerar, irmãos, que os pais, eles sabem o que é bom para os seus filhos. Por quê? Porque os filhos, eu estou agora me referindo aos pais da terra, terrenos, tá? Porque os filhos, se deixar por si só, eles não sabem o que é bom para eles.
né? Por exemplo, se você deixar o filho, escolhe o que você quer comer, ele vai querer comer só traquinas, biscoito, chupa-bala, picolé. É isso que os filhos querem. Mas o pai, amoroso na sua sabedoria, o que ele vai? Os pais, né? Eles, olha, filho, eu quero bolacha. Agora. Não, peraí. O pai, ele vai dizer, né? Não, agora você não pode. Agora não. Agora você precisa comer alimentos adequados. O pai, ele visa coisas para o futuro. Ele não está olhando para o agora, mas para o futuro. Você precisa de comida adequada. Por quê? Porque uma comida que não é adequada, ela vai te prejudicar mais para frente. Não vai te fazer bem. Se deixar o filho sozinho, o que ele vai querer? Ele não vai querer estudar, ele vai querer só brincar. O que o pai faz? Opa, não, você precisa estudar. Você precisa aprender coisas, algumas coisas que são importantes. Isso é para o seu futuro. De início, irmãos, pode ser ruim, e é ruim, né? Todos nós fomos crianças, quem queria estudar? Se falasse assim, você quer brincar ou você quer estudar? E eu, com certeza, eu ia brincar. Eu não fui nenhuma criança anormal. Eu fui normal, uma criança normal. Uma criança normal, ela vai querer brincar. Mas os pais também, normais, né? Os pais, geralmente, na sua maioria, falam assim, não está na hora de brincar, está na hora de estudar. Visando o futuro do filho. Visando o bem a longo prazo. Irmãos, nós pais, todos os pais, eles sabem muito pouco do presente em diante, né? Muito pouco do futuro. Nós fazemos planos a longo prazo, mas nós sabemos muito pouco. Eu sei pouco de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Eu faço alguns planos, mas se vão acontecer amanhã, eu não sei. Mas o pai sábio, ele trabalha no seu filho coisas a longo prazo. Porque ele imagina que o seu filho precisará disso a longo prazo. Agora, irmãos, considera aquele que tem a eternidade como vista. Deus não está limitado ao presente como nós. Deus conhece a eternidade, então ele sabe muito bem o que é bom para nós. Como eu disse, quando ele nos prova, não é por mero capricho, é para o nosso bem. Muitas das vezes Deus não nos fala o porquê nós estamos passando por aquilo, mas ele fala para que nós confiemos nele. Devemos confiar nele. E como esse texto diz, devemos agradecer, reconhecer que tudo o que ele faz é para o bem daqueles que o amam. É para o nosso bem, devemos reconhecer isso. Não devemos ser ingratos, virar as costas para ele, querer ser rebeldes. Por quê? Porque não entendemos o porquê que estamos passando, por que ele está exigindo de nós alguma coisa. Tudo é para o nosso bem, irmãos. Por isso que o apóstolo está mostrando aqui que nós devemos dar sempre graças a Deus por tudo. Irmãos, devemos considerar dar graças a Deus por tudo, porque Deus já nos deu tudo que nós precisávamos para a salvação. Nós não merecíamos nada. Ele nos deu tudo. Tudo. Isso em Jesus Cristo. Quando o Paulo menciona aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala nosso Deus e Pai, nosso Pai, isso aqui nos remete à salvação, porque isso não seria possível. Você não faz parte desse contexto que pode se referir a Jesus Cristo como Senhor, a Deus como Deus, e nosso Pai, se você não foi salvo. Então, se nós consideramos que Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A salvação que nós recebemos, que nós não merecíamos, porque nós éramos, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, dominados
por Satanás. Muitas pessoas, elas têm um entendimento errado, né? Sobre a questão da servidão. Elas acham que o crente é escravo da igreja, ou escravo da religião, ou escravo de Deus. E eles são livres. Eles não são escravos de nada. Se você quiser ser livre, não seja crente. É o que muitas pessoas pensam. Mas a verdade é, ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Não há liberdade. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou Deus está dominando a sua vida, ou é o diabo que está dominando a sua vida. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Não há um meio termo. Não há como você dizer, eu estou em cima do muro, eu não sou nenhum nem outro. Ou você é um, ou você é outro. É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, você, nessa condição, você imaginar, poxa vida, eu não sou mais filho do diabo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado, sou servo da justiça de Deus. Não estou mais sob o domínio do diabo, mas o domínio de Deus. Deveríamos agradecer muito a Deus por isso. Ser muito gratos pelo que Ele fez por nós. Por essa tão grande salvação. O apóstolo Paulo, ele via isso na sua vida. Ele reconhecia o que Deus fez na sua vida. Por isso ele dava graças a Deus constantemente e clamava que os irmãos enxergassem também isso nas suas vidas. Que Deus os abençoou grandemente. E por isso dê graças a Deus por tudo. Em João, 1 João, capítulo 3, versículo 1, lá fala assim, o apóstolo João escreve assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, e fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O apóstolo Paulo também diz isso, diz lá algo bem referido a isso, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele fala assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É dessa forma que ele começa o capítulo 8. Esse versículo é o 32. Ele começa dizendo assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele termina falando assim, que nada nos separará. Ele termina o capítulo, falando assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, irmãos, se nós temos isso em mente, de que nós não somos mais condenáveis por aquilo que nós éramos, por aquilo que nós fazemos, porque nós ainda pecamos, infelizmente, nós ainda cometemos pecado, nós não somos condenados perante Deus por causa disso, nós deveríamos ser muito gratos. Nada pode nos separar deste amor, nada. Nós deveríamos ser muito gratos. Porque sabemos que nenhum de nós tem a capacidade de se prender a este amor, de segurar este amor. Somente Deus é que nos segura. Por causa dele é que nada pode nos separar do amor de Deus. Uma outra coisa, irmãos, quando nós enfrentamos as provações, as tribulações, as coisas difíceis dessa vida, nós temos uma tendência pecaminosa. Essa tendência pecaminosa é nós começarmos a reclamar, Muitas vezes nós dizemos assim, puxa vida, eu não mereço isso. Eu mereço passar por o que estou passando. Alguns até podem dizer, nossa, eu fiz tanto para Deus, eu estou servindo a Deus fielmente, eu estou andando direitinho, tudo certinho, mas eu não mereço isso. Quem merece é o ímpio. O ímpio merece isso, eu não mereço. Ou às vezes nós podemos dizer assim, falar assim, puxa vida, mas eu acredito que eu mereço aquilo e não isso.
Eu preciso disso e não... Preciso daquilo e não disso, né? Melhor dizendo. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo levados pelo orgulho, porque nós estamos nos elevando acima daquilo que nós realmente somos. Ou achando que nós somos mais sábios do que Deus, porque sabemos o que é melhor para nós, mais do que Deus. Quando nós nos colocamos nessa situação de reclamar, de murmurar, de fazer o festival do coitadinho de mim, nós estamos sendo orgulhosos. Nós estamos nos colocando em uma posição a qual nós não estamos. Nós julgamos ser mais sábios do que aquele que é fonte de toda sabedoria. Devemos considerar, irmãos, muito bem o que falamos, o que pensamos sobre esse nosso Deus. Devemos ter uma obediência em submissão a Deus. Estamos sujeitos a Ele de forma alegre. O versículo 19, ele fala assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O entendimento para isso, para esse texto que fala aqui, esse versículo inteiro, né? Cantando cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, era um contexto de alegria, de regozijo. Quando era cantado os salmos, o povo estava se regozijando no Senhor, se alegrando no Senhor. O apóstolo Paulo, quando está falando isso aqui, é para os irmãos estarem se alegrando no Senhor. Devemos, irmãos, nos sujeitar ao Senhor, como fala o versículo 20, né? Sujeitar-vos uns aos outros. Claro que nós, para sujeitar uns aos outros, nós temos que estar sujeitos ao Senhor. E para estarmos sujeitos ao Senhor, devemos estar cheios do Espírito Santo e com grande alegria em nossos corações. Sujeitos ao Senhor com grande alegria. Porque, irmãos, a vida que nós levamos reflete o Deus que nós servimos. Se nós somos infelizes, vivemos uma vida infeliz e miserável, as pessoas vão julgar o nosso Deus como um Deus mesquinho e egoísta, que não dá nada, que não abençoa ninguém. Dificilmente alguém vai chegar para mim, olhando a minha vida, e falar assim: nossa, esse cara é tão triste, vive uma vida tão miserável, né? Tão assim. Eu vou perguntar para ele quem que é o Deus dele, porque eu quero servir esse Deus, eu quero ter uma vida triste e miserável igual a dele. Você acha que alguém vai chegar assim? Não vai. Ninguém vai querer servir a esse Deus que nós servimos se nós estamos mostrando uma vida miserável e triste. Por isso, irmãos, é que ele fala os salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando, porque devemos realmente demonstrar para as pessoas do mundo que não conhecem esse Deus o quão bom, gracioso, amoroso é Deus. Nós é que somos falhos. Nós é que somos pecadores. Devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o centro de tudo. Como o apóstolo mostra no capítulo 1, foi em Jesus Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. É em Jesus Cristo que nós somos selados com o Espírito Santo. As coisas foram reveladas a nós, os mistérios, em Jesus Cristo. Então, todas as bênçãos que o apóstolo descreve no capítulo 1, todas as bênçãos que nós vemos descritas neste livro, é por causa de Jesus Cristo. E quando nós agradecemos a Deus, confiados em Jesus Cristo, significa que Jesus Cristo fez tudo o que era necessário por nós. Como o apóstolo Paulo descreve lá em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 2, né, que fala lá que, não sendo igual a Deus, não teve como usurpação, né?
Sendo Deus, não sendo igual, não. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então, Jesus Cristo estava disposto a fazer isso por nós. E Ele fez. Devemos dar graças a Deus sempre em nome dEle. Eu gostaria de ler um fato aqui que fala assim, ó. Matthew Henry. Bom, enfim. Fala assim que ele... Minha esposa adora as minhas... Quando eu falo em inglês aqui. Ele foi roubado uma vez. Ele foi roubado. E aí ele escreve assim no seu diário: deixe-me ser grato. Ele foi roubado. Aí ele fala assim: deixe-me ser grato. Aí ele escreve: primeiro, porque nunca foi roubado antes. Deveria ser grato porque ele nunca foi roubado antes. Segundo, porque embora tenham levado a minha bolsa, não tiraram a minha vida. Terceiro, porque embora tenham tirado tudo de mim, não foi muito. E quarto, porque fui eu quem fui roubado, e não eu quem roubou. Então, irmãos, as dificuldades, às vezes, elas tentam nos cegar, mas se nós atentarmos para o Senhor, nós veremos que as bênçãos que Deus nos dá são muito maiores do que qualquer tribulação que nós passamos. Como o apóstolo Paulo diz, né? Que as aflições dessa vida não há de se comparar com o que está reservado a nós. Nada se compara a isso. Então, se atentarmos para o nosso Deus, ao invés de atentarmos para as dificuldades, para os problemas, movidos pelo Espírito, nós agradeceremos a Ele como devemos agradecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua palavra. Que neste ano sejamos mais agradecidos do que reclamões. Eu não sei se vocês são reclamões, de repente vocês não são como eu, mas eu espero que possamos estar sempre melhorando. Deus abençoe.